Saúde os amados com a paz do Senhor. Aleluias. Eu, presbítero Flávio Bernardino, tenho uma mensagem de edificação para você no dia de hoje. Você que está de posse da sua Bíblia, abra ela no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 13. Livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 13. E a palavra do Senhor diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aleluias. Jesus, ele falou há tempos atrás, através de parábolas. Ao estudar, notamos que o termo parábola vem do grego parábole, que significa comparação, analogia. E Jesus, ele utilizou desse artifício com os seus discípulos, com os seus seguidores, para facilitar o entendimento, o conhecimento, a qual eles deveriam ou devessem pôr em prática. Jesus também, ele utilizou esse termo sal, também nos evangelhos de Marcos e de Lucas. Essa parábola do sal, relatada em Mateus, ela faz parte do Sermão da Montanha, que foi uma compilação de sermões e pregações que Jesus ditou na montanha. Aleluias! Glórias a Deus! E ao estudar, eu quero trazer, à luz da palavra, alguns pontos, algumas características importantes a qual o sal ele deve ter. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor. A primeira característica é que o sal ele serve para temperar. O sal ele serve para dar sabor. Muitas vezes nós não vemos, mas nós notamos a sua atuação, o seu gosto. E nós, como os servos de Deus, nós como os regentes da palavra aqui na terra, nós devemos anunciar o Evangelho, pois esse mundo ele está cada vez mais deturpado, descontrolado. Nós notamos tudo isso nos cenários da política, em diversas áreas do mundo, entendeu? Que cada vez mais a situação está piorando. Vemos guerras, rumores de guerra, e nós devemos levar a palavra àqueles que estão necessitados. Há tantas pessoas cativas, enfermas, tantas pessoas que necessitam desse subsídio que é o alimento. A palavra ela é alimento para você que não sabe. Mateus 4,4 fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É necessário esse alimento diário para que nós podermos permanecermos de pé. Sem a palavra do Senhor, nós estamos fadados ao fracasso e à perdição. E nós devemos temperar esse mundo com a palavra. Nós notamos cada vez mais pensamentos e posturas, posicionamentos infames, contrários à palavra do Senhor. O mundo ele é perdido, ele jaz do maligno. E nós temos esse dever de anunciar o Evangelho. Aleluias! Nós, como sal, também nós devemos conservar. Como eu disse, esse mundo ele está infame, perdido. E nós devemos cada vez mais preservar a palavra do Senhor. Tem pessoas deturpando, brincando, pastores, servos de Deus, atuando de maneiras errôneas, mas eu e você, como servos do Altíssimo, nós devemos guardar a preservação dessa palavra, pois ela é luz para o mundo, ela é tempero para as nossas vidas. Aleluias! Outra característica a qual vos quero falar é a deteriorização. Nós devemos preservar a palavra, mas nós devemos
ter cuidado para nós não sermos deteriorados. O crente ele tem que tomar cuidado com o que ele ouve, com o que ele fala, com o que ele se posiciona. Nós somos testemunhos de Deus aqui na terra. Muitas pessoas olham para mim, olham para você no trabalho, nas escolas, nas ruas, na igreja. Muitas pessoas só querem um desapontamento para falar de mim, de você, para envergonhar o evangelho. Mas nós devemos ter cuidado para não ser deteriorado, pois a palavra fala que se nós perdermos a nossa utilidade, nós não prestamos. Nós só servimos para ser jogado fora. E nós devemos ter isso em mente. Nós devemos atuar na maneira correta. Eu paro e olho muitas vezes e vejo aquela palavra de Daniel. A palavra fala que Daniel ele foi capturado, sequestrado pelos babilônicos, levado cativo. Mas Daniel ele não cedeu. Daniel ele se posicionou. Ele foi tempero naquele local perdido, infame, degradado. Ele se posicionou como servo do Senhor. Aleluias. E a palavra fala que ele orou. A palavra fala que ele orava 3 vezes ao dia. E na hora da adversidade, Deus foi com ele. Deus cuidou. E ele está comigo, ele está contigo. Onde quer que nós formos, ele cuida de cada um de nós. Mas isso não é uma barganha. Nós devemos executar o nosso chamado. Nós devemos ser testemunhas do nosso Senhor Jesus. Aleluias. Outro ponto importante é que nós não somos o alimento. O alimento, ele é Jesus. É ele que farta, é ele que cura, é ele que abençoa, que guarda, que ilumina. O sal, ele só serve para temperar. O nosso dever ele é anunciar a palavra do Senhor. Mas é ele que faz, é ele que refaz, é ele que muda, é ele que transforma. Aleluias. Glórias a Deus. Tudo é por ele, para ele, por ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O sal também, nós devemos ter cuidado com ele. Aí já vem outra característica. Para ele não exceder. E o excesso, ele pode ser para mais ou para menos. Nós vemos muitos cristãos entrando em rodas de debates. Isso não é edificante. Nosso dever é anunciar a palavra e não participar de contendas, brigas. Aleluias. É o Senhor que transforma, não é você que vai transformar. É o Senhor que muda, é que refaz, não é eu e você que vai refazer. Nós somos canal da mão dele. Nós somos vaso, ele é oleiro. Aleluias. É ele que trabalha. Nós apenas somos instrumentos. O nosso posicionamento não deve ser de maneira debaseada, errônea. Aleluias. Nós devemos ter coerência para atuar com ordem e decência. Pois as coisas do nosso Senhor, ela é perfeita, ela é eficaz. E a palavra fala que nós temos que ser imitadores dele aqui na terra. O nosso Senhor, ele é prudente, nós devemos ser prudentes. O nosso Senhor teve posicionamento, nós devemos ter posicionamento. Nosso Senhor foi brando, teve temperança, teve amor. Todas essas características
nós devemos incutir no mundo. Aleluias. Por fim, o sal, ele provoca sede. E nós devemos anunciar o reino do Senhor e provocar sede da população. Provocar sede. Provocar aquele momento onde aquela pessoa a qual nós estamos anunciando a palavra, ela possa ter um posicionamento de querer aprender mais, de querer louvar mais, de querer orar mais. Aleluias. A sede, ela causa a querência. É isso que nós devemos fazer. Incutir a querência para o mundo. Esse mundo que jaz no maligno, já perdido. Nós estamos próximos do fim. A palavra, ela é fiel. A palavra, ela é inerrante. E eu tenho certeza que nós vamos ser vitoriosos, pois em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que você possa meditar, refletir, que nós temos obrigações, que nós temos deveres, nós temos bênçãos. O Senhor nos prometeu bênçãos. O Senhor nos dá bênçãos aqui na terra, mas o nosso galardão maior vai ser no céu. Vai ser ao lado dele, com os anjos, com os santos, contemplando tudo o que é doce, perfeito e agradável. Que você fique em paz, que Deus te ilumine sua casa, sua família, seu trabalho, os seus projetos. Que Deus seja contigo. Eu vou orar para finalizar. Senhor e eterno Pai, te louvo, te agradeço, Senhor, por mais esse momento, que o Senhor possa abençoar essa vida a qual está vendo esse vídeo, que o Senhor possa iluminar os caminhos, que o Senhor possa incutir que ele ou ela é sal da terra. Ele tem um chamado, ela tem um chamado, tem um propósito, e nós devemos pôr em prática as tuas palavras, os teus desígnios. Que o Senhor possa ser conosco, abençoando o nosso meio, desde a planta do pé até o topo da cabeça. Fica conosco, expulsa todo o mal, expulsa tudo que não convém de ti, Pai. Eu te peço, Senhor, abençoa-o desde a planta do pé até o topo da cabeça. Nós cremos, Senhor, que tu és Criador do céu e da terra. Operando tu, quem impedirá? Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e faz maravilhas, Senhor, no nosso meio, Senhor. Fica conosco. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se inscreva no canal e até a próxima. Fica na paz.